Vasco tem plano A para diretor executivo de futebol, reforço para a lateral. Quero falar sobre a novela Léo Jardim, formação de uma recusa de salário de 1 milhão. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando nesta última hora, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Alfa. Lá você encontra as melhores odds de cotação do mercado. Vai fazer a sua fezinha no jogo da seleção brasileira amanhã, tá pagando 2,16 na vitória da seleção sobre o Equador. Link no primeiro comentário fixado, faça seu cadastro de depósito, seja Alfa você também. Lembrando, aposte sempre com responsabilidade, lembrando que é para maiores de 18 anos. Bom, sem mais delongas, vamos aqui falar sobre as informações do Legítimo Clube do Povo. É a última hora, de fato, quero aproveitar e perguntar como é que foi o seu dia, como é que você está, torcedor cruzmaltino. Vamos falar aqui do Vascão, porque o dia foi muito movimentado, tem muita coisa para a gente conversar, tem muito assunto para a gente falar. Vou trazer nesse vídeo e no vídeo amanhã cedo em relação ao mercado da bola, a reforços, as últimas novidades. Mas vamos ao principal tema, falar sobre contratação de diretor executivo de futebol. Só confirmando que nós apuramos ontem, estávamos no CT lá do Corinthians, no Dr. Joaquim Grava, tive uma conversa com o Pedrinho, entre ele uma conversa de 5 minutos ao máximo, já que ele está como chefe da delegação, e o meu questionamento foi principalmente em relação a diretor executivo de futebol. O Vasco visa até o final da data FIFA contratar um diretor executivo, e essas informações que surgiram hoje só confirma a nossa informação ontem sobre o prazo, sobre o Vasco agora está buscando contratar um diretor executivo, porque entende que nesse momento a janela de transferência chegando vai precisar de alguém para intermediar, para negociar, para poder trazer jogador junto ao Diniz e também a diretoria do Vasco, ao Pedrinho. Então o Vasco entende nesse momento a importância de ter alguém para contratação na janela. E o diretor executivo agora é prioridade. O Vasco já tem plano A para fechar. Vou trazer aqui o nome para você em relação a isso. Sobre o Bruno Costa, ex-Fortaleza, é o alvo favorito para ser o novo diretor executivo de futebol do Vasco. Eduardo Freeland, do Avaí, é uma outra opção. Nosso amigo Matheus Gilbert trouxe essa informação na tarde de hoje. E o GE, Globo Esporte, confirmou a informação que a prioridade do Vasco no momento é o Bruno Costa. E é uma das prioridades do CEO Carlos Amodeu. É um profissional que atuou pelo Fortaleza, né? Ele tem 43 anos, Bruno Costa está sem clube desde que deixou o Fortaleza em abril. Ele é formado pós-graduado em gestão esportiva na diretoria do Vasco. Carlos Amodeu é o principal entusiasta da contratação. Bom, é obviamente um profissional que participou da construção de um bom time do Fortaleza de anos anteriores, né, sobre o comando do Vojvoda. O Fortaleza errou na contratação da janela esse ano por trazer muitos medalhões. Está passando o que está passando, essa crise, lutando aí contra o rebaixamento, teve dificuldade de se classificar nas oitavas da Libertadores. Mas o elenco montado junto com o Bruno Costa e o Marcelo Paes, atual diretor, presidente do Fortaleza, foi feito um bom trabalho nos anos passados. Então é um gestor que parece ser interessante pelo bom trabalho que fez no Fortaleza anteriormente. Já se tratando de Eduardo Freeland, do Avaí, já encontra uma certa resistência quanto a esse profissional, né? Ele inclusive passou pela Série B em 2021 com o Botafogo, 2022 com o Bahia e Avaí em 2023. Inclusive tem uma matéria do GE sobre o Eduardo Freeland, que os conselheiros do Avaí, né, no ano passado fizeram um levantamento para tirá-lo como diretor executivo, insatisfeito com o trabalho
do Eduardo Freeland. O mesmo já contactou ao Avaí sobre o interesse do Vasco na contratação dele como diretor executivo. Acaba já chegando com uma certa resistência por se tratar de alguém que só teve experiência em Série B. Então eu acho que, em relação à visão, o Vasco precisa pensar em alguém que tem um trabalho recente, pontual, com uma carreira, com um trabalho de mais sucessos, com mais frutos. E assim, eu vejo o Bruno Costa nesse momento com bons olhos pelo trabalho que foi feito no Fortaleza anteriormente, junto ao Marcelo Paz. Então, é claro que o Vasco está estudando e, claro, o Bruno Costa, nesse momento, é o plano A do Vasco para a contratação de diretor executivo de futebol. Já o Eduardo Freeland é uma outra opção. Então, até o final da data FIFA, como nós trouxemos a informação para você, o Vasco tende a fechar, até porque a gente vai entrar no assunto e eu vou trazer para você amanhã informações sobre o mercado da bola, como é que está o comportamento do Vasco para a janela de transferências, informação que nós buscamos, eu vou trazer para você, beleza? Agora, vamos trazer aqui informação sobre reforço para a lateral. O Vasco pode contar com o retorno do Leandrinho, né? Uma informação muito importante, já que o Lucas Piton não vem vivendo um bom momento. A informação é que o Al-Shabaab, o jogador não será comprado pelo Al-Shabaab após o fim do seu empréstimo e deve reforçar o Vasco no segundo turno, visando que o Al-Shabaab está passando ali por umas questões financeiras, não vai fechar a contratação, não vai comprar o Leandrinho. Inclusive o Leandrinho se adaptou muito rápido ao Al-Shabaab, o jogador demonstra pelo menos estar muito feliz, muito adaptado, mas o retorno do Leandrinho nesse momento para a lateral esquerda seria importante, até porque o Diniz ele tem essa capacidade, né, de implementar os jovens jogadores no Vasco. Acho que poderia contar muito com o Leandrinho, até seria um tubarão no aquário do Lucas Piton que está precisando. Não vejo hoje o Vitor Luiz sendo esse cara para substituir o Lucas Piton. Vitor Luiz ele pode ser considerado um bom reserva, pode entrar em algum momento que for necessário, mas eu acho que o Leandrinho é mais correria, ele faz o papel de lateral, faz o papel de ponta e, claro, ser muito mais valorizado pelo Vasco, até porque o Leandrinho ele está no radar da seleção brasileira sub-20, então seria interessante, né, o Leandrinho retornar. Agora, uma situação que, cara, está cada vez mais complicada. Informação do Lance é que a staff do Léo Jardim recusou a última proposta do Vasco, cerca de 1 milhão salarial, bateu no teto, não tem jeito. 1 milhão é muita coisa. O Léo Jardim ganha ali na casa dos 300, 400 mil hoje no Vasco. O Vasco chegar com uma proposta de 1 milhão para o Léo Jardim e ser recusada, isso é um absurdo. Então, informação que saiu no Lance hoje, no Lance Esporte, em relação ao Vasco, sobre o Léo Jardim, né, na pessoa do agente, na pessoa da staff, recusado uma proposta na casa de 1 milhão. Acho que a pedida está muito alta, 1,5 milhão, 2 milhões. Infelizmente, o Vasco não vai renovar, obviamente, e tem um respaldo da renovação automática, cláusula de renovação automática até o final de 2026. Com essa cláusula, pelo que eu conheço, pelo que a gente acompanha e sabe do Léo Jardim, ele não vai dar nenhum tipo de migué. É um cara profissional, é um cara pontual, é um cara bom de elenco, é um cara bom do dia a dia, mas o que está pegando é esse comportamento da staff, é esse comportamento de quem cuida ali, o agente do Léo Jardim, que recusou essa proposta. Bom, o Vasco tem também como segurança o goleiro Daniel Fusato, goleiro com passagens na seleção sub-20, nas categorias de base da seleção brasileira, e o Vasco obviamente vai ter que preparar futuramente o Daniel Fusato para ser, caso o Léo Jardim vá embora, seja vendido, seja negociado, ou até mesmo encerrando o seu contrato no final de 2026, no meio do ano de 2026 ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Bom, é isso. Para a gente finalizar, a presidente do CSA, né, o adversário do Vasco na final nas oitavas da Copa do Brasil, estuda venda de mando de campo. Né? A princípio, né, o jogo será disputado no Rei Pelé se houver uma boa procura por ingressos na venda antecipada. Dependerá de um esforço conjunto da diretoria e da torcida. Bom,
fica aqui no aguardo, tendo alguma novidade, a gente traz aqui nos vídeos, beleza? Galera, tem muita coisa pra gente conversar, como disse, amanhã eu trago mais notícias e informações sobre reforços, mercado da bola, como é que o Vasco vai se comportar nessa janela, beleza? Um abraço, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal, tamo junto, saudações vascaínas, valeu!